Eu gostaria de falar com você hoje, que está do outro lado da telinha aí, sobre um dos grandes homens de Deus que passou por essa terra. O nome dele é Moisés. Moisés se destacou pela confiança e pela fé e pela submissão ao Deus Todo-Poderoso. Ele, com poucas informações no período em que ele viveu, mas a confiança que ele tinha no Deus Criador, no Deus único, essa foi sem igual. Ele viveu em função de conduzir o povo de Deus, o Israel de Deus, e assim ele completou a sua carreira. Ele veio a falecer aos 120 anos. Quando você estiver lendo o livro de Deuteronômio, você pode compreender um pouco mais a personalidade desse homem, que foi um exemplo para muitos outros, e deve ser um exemplo também para mim e para você, da confiança e do desejo de servir a Deus no seu coração. Era um homem comum, um homem que tinha o seu sofrimento, as suas dores, os seus momentos de alto e baixo, seus momentos de ficar nervoso por causa da desobediência do povo, que acabava confiando mais em pessoas erradas do que nas pessoas certas. Muito menos confiar em Deus, porque Israel se tornou tão copiador de outros povos na idolatria e nas maneiras erradas de praticar a sua vida. Mas Moisés, quando chega no capítulo 33 do livro de Deuteronômio, ele faz a sua despedida e as bênçãos finais a esse povo, o Israel de Deus. O povo que Deus havia escolhido, que seria a menina dos olhos de Deus. E assim ele completou a sua carreira. No último versículo do capítulo 33, encontramos estas palavras: Feliz és tu, ó Israel, quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Assim os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás os seus altos. Mostrando que se eles continuassem servindo a Deus, seriam um vencedor até nos problemas existentes aqui nessa vida. E, acima de tudo, vencer para morar com Deus na eternidade. E quando nós chegamos no capítulo 34, lemos os últimos versículos do capítulo 33, que foram as bênçãos finais. Quando nós chegamos no capítulo 34, ele vai fazer a sua despedida e mencionar as suas últimas palavras antes de ir para o lugar de descanso, onde ele vai estar embaixo do altar de Deus, o lugar chamado paraíso, ou lugar de descanso, onde já não há mais o sofrimento. Os seios de Abraão, podemos dizer assim, que relata no Novo Testamento. Mas as últimas palavras, no versículo 1 do capítulo 34, é algo que nós precisamos também estar olhando, porque nós vamos também, enquanto Jesus não voltar, passar pela morte física. Isso acontece até hoje em nossos dias, E vai continuar acontecendo enquanto Jesus não manifestar a sua volta. Aí no versículo 1 do capítulo 34. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo do Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade, até Dan. Então Deus está mostrando para ele. E todo o Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a te darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo as palavras do Senhor. Este o sepultou no vale da terra de Moabe, defronte de Bet-Beor,
e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Parando um pouco aqui. 120 anos, Deus preservou o físico, falou que a visão dele não se abateu. Então ele era um homem forte, um homem que tinha uma capacidade física muito boa quando ele partiu desse mundo aos 120 anos. Tudo se deu porque Deus usou esse homem como um dos seus líderes religiosos, um daqueles dos quais o povo rebelde às vezes afrontava, ele continuava insistindo, às vezes ficava bravo, né? Ele também não era de ferro, ele era de carne e osso como eu e você, mas ele conduziu. Chegando no versículo 8, os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe, e então se cumpriu os dias do pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito e de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, como quem o Senhor houvera tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. Duas coisas eu quero destacar aqui. Prantearam o corpo de Moisés durante 30 dias. Choraram, é como nós podemos imaginar. Aquele pranto, um velório de 30 dias. Eles tinham os meios pelos quais eles conseguiam preservar o corpo todo o tempo que era necessário para que pudesse depois fazer o sepultamento. Então isso nos ajuda a entender como era grande e como era importante esse homem perante Deus e perante o povo. Mesmo o povo sendo rebelde, eles consideravam Moisés como grande, porque ele tinha autoridade que vinha do Senhor para corrigir com braço forte as deficiências de um povo que sempre tinha tendência de cair após geração, caiu, o Senhor levantava de novo. Quando eles praticavam algo errado, Deus deixava cair. E depois Deus mostrava onde tinham caído e eles voltavam de novo, né? Segundo ponto aqui que nos destaca, fala que o substituto de Moisés, que seria Josué, era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que tinha uma capacidade também de amar a Deus sobre todas as coisas, de conhecer quem é Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus único, o Deus dos céus. Josué, também cheio do Espírito Santo, mas como foi? Moisés era um homem que tinha o Espírito Santo de Deus, que Deus o colocou sobre ele para ter a capacidade de fazer aqueles sinais e prodígios diante de Faraó, lá na terra do Egito, enquanto ele lutava e brigava para libertar o povo, depois de 400 anos de escravidão na mão dos egípcios, né? Principalmente Faraó, que era um homem ruim. Com muita dificuldade, depois de entender tudo que Deus é Deus e o homem é homem, conseguiu libertar o povo. E Josué, que seria o seu sucessor, para entrar na terra prometida, para levar esse povo e continuar guiando esse povo, tinha que ter também o Espírito Santo, porque Josué também iria fazer sinais e prodígios
perante esse povo, para eles poderem entender que aquele homem, por nome Josué, dos dois que entrou na terra prometida, você sabe que é Josué e Calebe, né, daquela geração que saiu lá do Egito, todos se perderam no deserto depois de 40 anos, porque eles não puderam entrar por causa da desobediência. E agora, antes de Moisés morrer, ele impôs as mãos, cena que se repete na nova aliança. Os apóstolos receberam o Espírito Santo e, depois deles, ninguém recebeu mais o dom especial do Espírito Santo, a não ser quando eles impunham as mãos ou na família de Cornélios, que Deus, perante os apóstolos, fez descer o Espírito Santo sobre aquelas pessoas que estavam nos gentios, que seria Cornélio, sua casa e outras pessoas. Para mostrar que a salvação não é só dos judeus, é dos gentios também. E aqui nesse episódio que nós estamos vendo, Moisés impôs as mãos sobre Josué e ele ficou cheio do Espírito Santo. É incrível que no livro de Josué nós encontramos quando Josué também desafia o povo e fala para eles: olha, vocês podem seguir qualquer um que vocês quiserem seguir. Qualquer uma estátua, uma imagem, uma idolatria. Eu e minha casa serviremos ao Senhor Criador, ao Senhor dono da vida, que seria o Deus único. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas essa imposição das mãos que Moisés fez sobre Josué foi passando para ele o mesmo dom especial. Dom significa capacidade de realizar feitos que não é para qualquer homem. Então impôs as mãos e passou o Espírito Santo, esse dom especial para Josué. E ele se tornou daqui para frente, né? O próximo livro seria o livro de Josué, depois de Deuteronômio, né? Nós podemos observar, né? E daqui para frente ele vai conduzir esse povo até chegar à terra prometida, que é o Canaã, terra que mana leite e mel. E assim eles conseguiram vencer várias batalhas, porque Josué estava instruindo o povo para que eles pudessem ir tomando de volta a terra que já era deles, prometidos por Deus há muitos anos atrás. Há 430 anos atrás, Deus prometeu essa terra. E agora ele está cumprindo essa promessa, essa aliança que ele havia feito com seus antepassados. É esse Deus que nós estamos procurando servir. O Deus Criador, o Deus sustentador de toda a vida. É esse Deus que nos mantém de pé, eu e você. É esse Deus que nos sustenta, tanto para o corpo físico, como para as coisas espirituais. É esse Deus que, por amor de mim e de você, e todos quantos, ele enviou seu único filho para ser o sacrifício perfeito, para derramar o seu sangue, para ser pregado em uma cruz, para nos salvar. É nesse Deus que nós devemos depositar a nossa confiança, porque ele é o Senhor da vida, dessa que eu e você estamos vivendo e da vida por vir. Ele não é Deus de mortos, é Deus dos vivos. Ele é Deus de Isaac, de Jacó, é o Deus de Moisés, é o Deus de Josué, é o seu Deus e o meu Deus quando obedecemos às suas palavras. Que Deus nos ajude a manter firme a nossa confiança, baseada nas coisas que Ele revelou na Bíblia, nessa biblioteca que temos em nossas mãos, porque através dela nós vamos conhecer quem é Deus e saber a sua vontade. Que Deus o abençoe. Abençoe para que possamos manter firme essa caminhada, para chegarmos naquele grande dia, sendo vitoriosos, porque vencemos este mundo. Se você já é inscrito em nossa página e tem sido ajudado e tem ajudado outras pessoas, continue fazendo isso. Você pode escolher o vídeo que você gostar e envie para quantas pessoas quiserem,
para que eles possam acordar a tempo. Se você só está visitando a nossa página, seja sempre bem-vindo. É um prazer ter você conosco, sempre. Abraço e fique com Deus.